Oi, esse aqui é o 8º vídeo do Vedexmas, o Veda bem fora de hora que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. E o tema de hoje é exatamente algo que se conecta muito ao clima de Natal, porque eu vou responder uma book tag natalina, junto com meus amigos booktubers. Quem já acompanha o canal há bastante tempo até já sabe que eu não costumo responder muitos book tags, porque justamente eu tenho uma certa dificuldade em preencher os quesitos. Mas nesse finalzinho do ano eu resolvi, aliás, geralmente quando eu faço um book tag é mais para o final do ano, mas com certeza fiquei inspirado porque o grupo que eu participo de booktubers resolveu fazer a brincadeira aqui do book tag esse ano. Portanto, vou responder aqui a book tag criada pela Almira Dantas, lá do canal Era Uma Vez. Aliás, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo os links de todos os participantes, como por exemplo a Virginia, a Fabiola, a Almira, que eu acabei de dizer, e muito mais pessoas, todas booktubers. E vale a pena sempre conhecer um novo canal booktuber, porque sempre a gente percebe um estilo diferente de abordar livros, também das escolhas da literatura que a pessoa vai escolhendo mês a mês para ler. Eu sempre gosto de conhecer novos canais e espero que vocês acessem os links para conhecer esses novos canais. Bom, a ideia é o seguinte: responder os quesitos através da palavra natalina. Foi essa a ideia da Almira Dantas. Para cada letra, um objetivo diferente a ser respondido. Então, vamos lá, vamos ver se eu me saio bem. Pois bem, a letra N é de Noite Feliz, ou seja, um livro para aquecer o coração. Obviamente, né, isso remete completamente, pelo menos no meu entender, ao espírito natalino, ou seja, tem que ser uma história de Natal. Acontece que, claro, eu li poucas histórias de Natal, mas na verdade eu li um livro completo de várias histórias referente a esse tema. Então eu não tive como fugir desta possibilidade e tenho que mostrar para vocês aqui este livro, O Presente do Meu Grande Amor. 12 histórias de Natal, escrito pela Stephanie Perkins, ou melhor, organizado pela Stephanie Perkins. Uma das histórias, uma das 12 histórias, sim, foi escrita por ela, mas as outras 11 são de autores diferentes. Bom, e obviamente o tema aqui é o Natal. E uma coisa interessante a dizer desse livro aqui é que a abordagem em cima do Natal varia bastante de história a história, justamente porque cada um dos autores pegou um detalhe diferente dessa época do ano e também com natais diferentes em locais remotos aqui do planetinha. Ou seja, a gente não tem apenas um Natal típico americano, mas também tem de alguns outros países. Ou então são valorizadas características diferentes ali do Natal. Realmente é uma abordagem interessante. Só que também já vale um aviso. Esse livro aqui se enquadra no gênero de Young Adults. Ou seja, as histórias são voltadas para as pessoas jovens adultas. Aquela transição da adolescência para o mundo adulto, né? Aquelas conquistas, ou aquele receio de fazer conquistas, isso acaba se conectando de algum certo modo com o espírito natalino, justamente, né? Essa ansiedade que a gente tem e também uma certa solidão aparente. Então, algumas histórias ficam com aquele quesinho de Natal muito bom. Aliás, numa das histórias que estão aqui, eu não vou dizer qual que é, mas se você for procurar o livro você vai descobrir, exatamente tem o que eu chamo de espírito natalino, que é aquela coisa de você se sentir um pouco meio pária, mas depois perceber que aí acontece o tal do calorzinho no coração, quando a gente percebe que há um calor humano em volta da gente. De alguma forma a gente se sente um pouco triste e também feliz ao mesmo tempo. Isso que eu chamo, na minha opinião, de espírito natalino. Esse climinha que anda no ar, a gente às vezes não sabe definir. Nessas histórias aqui, principalmente numa delas, você vai encontrar exatamente esta sensação. Por isso, eu recomendo essa leitura aqui. É uma leitura também fácil e agradável. Claro que com aqueles detalhes muito para adolescente, mas não tem problema não. Um adulto também pode se divertir aqui com essas histórias. A segunda letra da palavra natalina, obviamente, é A, e remete fácil, né? A árvore de Natal.
Então o desafio aqui é apontar um livro com uma bonita edição. E aí eu me compliquei um pouco, porque eu conheço vários livros de vários editores e realmente são bonitos. Você olha e fica de queixo caído. Por exemplo, uma grande editora, que hoje em dia até não existe mais, a Kozak Knife, praticamente fazia em todos os seus livros uma edição bem digna de ficar com o queixo caído. Realmente eles caprichavam tanto na capa em si, como no miolo, e vários detalhes que a gente podia encontrar apenas num livro, que eu sempre costumava dizer, né? Eles faziam livros objetos de pura admiração, muito mais além do que a própria escrita contida ali dentro deles. Mas claro, depois que eles fecharam as portas, outras editoras meio que pegaram esse filão do livro bonito, como por exemplo a editora Dark Side, que faz edições sensacionais. Mas eu acabei decidindo apontar um livro de uma editora que pouca gente conhece, porque ela está inserida num contexto bem fechado. Daqui a pouco eu até vou dar mais detalhes sobre ela. Bom, eu me refiro à editora Tag Experiências Literárias, que editou lá no ano passado esse livro aqui, ó, O Alforge. Agora o nome do autor eu vou ter que dar uma olhada aqui porque é difícil pronunciar. Vamos ver se numa tacada só eu falo, senão eu corto o vídeo. Bairi Nakjavani. Na primeira saiu, mas também não sei se está certo, para falar a verdade. Eu nunca achei a pronúncia correta aqui do nome do autor. Uma literatura indiana muito interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se na quarta capa eu consigo dizer algo a respeito da história, porque eu ainda não li o livro. Ao contrário do que se diz, o deserto é um território fértil, ao menos para o Bairi Nakjavani, que a partir de uma trama complexa faz convergir nas areias árabes um grupo de personagens que tem suas trajetórias costuradas por um misterioso alforge. Tem mais coisas aqui, mas não vale a pena dizer, porque exatamente a gente está apontando não uma história específica, mas um livro bonito. Deixa eu aproximar aqui na câmera para você dar uma olhada nesse tom de cobre que essa edição possui. Principalmente essa cor que me atraiu bastante a afirmar que essa capa aqui é bonita. O interior do livro também tem coisas interessantes, é por isso que eu aponto como uma edição para lá de linda, para falar a verdade. E outra oportunidade aqui no canal, eu já apontei esse livro como um dos mais bonitos do ano passado. Mas, com certeza, dá para dizer que a editora em si faz sempre coisa boa. Como eu disse, daqui a pouco eu volto a falar da Tag Experiências Literárias. Eles sempre fazem capas bonitas, mês a mês. Daqui a pouco vocês entendem um pouco mais. Mas antes até de passar para o próximo quesito, né? Vocês gostam dessa cor, o cobre? Vocês acham uma cor atraente? Talvez eu goste porque eu sou técnico eletrônico, então eu mexo muito com cobre. Isso sempre me fascinou. Bom, a terceira letra da palavra natalina, T, vamos combinar, né? É um pouco difícil de fazer uma certa associação com algo, principalmente com o Natal. Mas, olha só, a Almira com certeza estava muito inspirada quando ela tentou bolar aqui os quesitos aqui da Book Tag, porque ela chegou a uma conclusão que até podemos dizer que é meio óbvia. Olha só, T é de Tocando a Simone. Pois é, a cantora, ou seja, o quesito é um livro ou autor que sempre faz sucesso na sua estante. Todo ano você acaba comprando, lendo algum livro desse autor ou então daquele específico gênero. E aqui, então, no Notar de Livros foi fácil responder esse quesito. Existiam outros que foram um pouquinho complicados, mas daqui a pouco eu chego a eles. Enfim, esse foi fácil porque aqui no Notar de Livros eu valorizo algo bastante específico e é fácil perceber assim que você começa a ver vários vídeos aqui do canal, que são os livros de contos, pois é, as coletâneas de pequenas histórias. Aliás, quando eu respondi o primeiro quesito aqui dessa book tag, eu já mostrei um livro de contos, 12 histórias de Natal. Não foi por acaso isso, com certeza foi de propósito. Realmente gosto de ver e falar a respeito das histórias curtas que aparecem nas coletâneas. E aqui dentro do canal tem um grande projeto intitulado Contos do Meio-Dia, onde todos os dias, de segunda a sexta-feira, claro, ao meio-dia, né? Eu apresento uma videoresenha a respeito de alguma história curta que eu retirei de algum livro de coletâneas. Por exemplo, um dos mais famosos aqui são da Clarice Lispector. Eu estou destrinchando todos os livros de coletâneas dela. Aliás, essa edição aqui tem todos os livros de contos que ela publicou na sua carreira literária. Por exemplo, livros da Clarice Lispector sempre aparecem às segundas-feiras. Terça, quarta e quinta são outros livros, outros autores. Eu sempre vou revezando, como por exemplo livros de terror, como esse aqui, Edgar Allan Poe, histórias também mais
diferentes do gênero, claro, da Clarice Lispector, ou então viajando pelo mundo com literatura africana e no seu pescoço de Chimamanda Ngozi Adichie, e por aí vai com muitos outros gêneros. Além desses livros que eu acabei de indicar aqui para vocês, com certeza, quando me perguntam, tá, me diz aí então um bom livro de contos, eu digo 100 melhores contos brasileiros do século, referente, claro, ao século passado. Uma edição sensacional, foi por causa desse livro aqui que este canal praticamente começou lá em 2017. Grandes histórias estão contidas aqui nesse livro e você pode conhecer vários autores, cerca de uns 90 e poucos autores diferentes que estão participando aqui dessa seleção bastante interessante. Muita história boa, claro, da literatura brasileira. Mas o Conto do Meio-Dia é isso, é estimular a leitura. Essas resenhas eu não dou grandes spoilers não, eu faço mais uma coisa de colocar um drops, uma iniciativa, um estímulo a você ir atrás do livro, adquirir e comprar aos poucos. E claro, fazendo a brincadeira comigo, né? Toda semana pega uma história nova e vai destrinchando o que ela tem a dizer. Aliás, vou até deixar o link aqui em cima da edição desse ano aqui do projeto Contos do Meio-Dia. E já vale lembrar, né? Esse ano já está acabando, mas ano que vem ela começa dia 13 de janeiro, segunda-feira, com mais um livro da Clarice Lispector, Onde Estiveste à Noite. Bacana. Na quarta letra da palavra natalina, temos arroz com passas. Um detalhe que você leu numa história que causa polêmica. Bom, tá aí um quesito que foi difícil para poder responder para vocês. Na verdade, eu não gosto de realmente me importar com detalhes polêmicos de uma história. Realmente assimilo aquilo que a história apresenta e vou seguindo adiante. Mas muita gente realmente meio que breca um pouco quando topa com um tema polêmico. E quando eu pensei, tá, qual livro que eu vou falar a respeito disso? É um livro que eu já li há muito tempo, lá em 2017, e estou devendo a resenha até hoje, que é esse aqui, ó, O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Com certeza é um livro até famoso hoje em dia, ainda é, né? Desde 2017 virou até uma série de TV que já está na segunda temporada. Aliás, um dos motivos que eu não fiz a resenha até hoje, porque eu comecei a ver a série e não terminei. Eu quero terminar primeiro a primeira temporada para dizer alguma coisa a respeito por aqui. Aliás, num certo spoiler que eu posso dizer para vocês, né? A série eu acho muito mais interessante do que o próprio livro original. Uma coisa curiosa. Por isso, na verdade, a polêmica que a gente pode apontar aqui é a temática da história, que é aquela sociedade distópica completamente, né, onde as mulheres são oprimidas. Uma questão que eu não posso dizer. Aliás, se eu posso fazer uma crítica, né, a respeito de livro, eu posso fazer a respeito dessa edição especificamente. Né? Nunca leiam a orelha desse livro, porque senão mata completamente a experiência de leitura. O sujeito, o articulista que fez essa orelha, disse tudo o que acontece na história. Nunca leiam essa orelha desse livro. Façam esse favor a vocês. E também, algo curioso, né? Muitas questões polêmicas a respeito da história justamente está no que está escrito aqui nesse resumo que ele conseguiu fazer. Na verdade, esse livro, tratando da polêmica, ele fica muito focado num certo ponto e não sai daí. A polêmica está por causa disso, na verdade. Talvez muitos livros que se tornam polêmicos vão por nessa batida. As pessoas ficam muito presas a um aspecto da história, justamente aquele ponto da história que o quesito aqui que a Almira colocou pra gente, né, que causa algum desconforto, alguma polêmica. Na verdade, a gente podia passar um pouco mais batido por essas questões. A gente fica muito preso à polêmica da vez, quando muitas vezes, a gente não pode esquecer, muitos autores fazem isso de propósito. Não se esqueçam disso, a polêmica pode ser artificial. Mais uma letra da palavra natalina, L. L de Lapônia. Também outra boa sacadinha da Almira para esse quesito aqui, que é exatamente, né, um livro de um país distante que você leu ou quer ler. No caso aqui, eu também fiquei pensando, qual o país que eu não li ainda, alguma literatura? Bom, na verdade, várias e várias. Mas acabei me lembrando que eu tenho um livro que eu tenho há muito tempo na minha estante e está, inclusive, um pouco até envelhecido, coitado. Lamentando que nunca foi pego e usado. Me refiro a esse livrinho aqui, bem pequenininho, da Companhia das Letras, uma edição que até não existe mais. O título aqui da obra é O Monge Endinheirado, A Mulher do Bandido e Outras Histórias de um Rio Indiano, de Gita Mehta. Já deu para perceber, né? São histórias curtas, na verdade mais para novelas do que contos.
E com certeza é um livro que eu sempre quis ler da literatura indiana. Aliás, esse é o segundo livro que eu aponto aqui, né, de literatura indiana. Sempre quis ler e nunca li. Fui atraído na livraria por causa deste visual impactante que tem. Olha só essa capinha, bastante interessante, que ela sai e fica algo. Vou aproximar aqui, vocês vão poder ver o bolor que está nesse livro agora. Aliás, vale dizer, né? Eu tenho alergia a bolor de livro. Daqui a pouco a minha mão vai começar a coçar freneticamente. Eu vou precisar lavar assim que eu terminar a gravação aqui desse vídeo. Mas é uma literatura indiana, eu sou muito curioso. Quando chegou o outro livro que eu mostrei para vocês, o Alforge, também fiquei bastante interessado em fazer a leitura. Mas eu sempre acabo adiando, não sei porquê, de literatura de países distantes. Eu acho que eles estão tão longe que a gente não consegue alcançar o livro em si. Que bela bobagem que eu falei, né? Mas, enfim, tá aí. É um livro que eu sempre quis ler. Aliás, deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui quando foi que foi publicado esta edição aqui. Não está aparecendo, foi a primeira reimpressão? 2094. Não, 1994. Pois é um livro bastante antigo. Nossa, faz tempo que eu comprei isso aqui, hein? E até hoje não li. Atualmente, essa edição aqui é completamente diferente. O seu visual não tem essa sobrecapa. Tá diferente a arte também da edição. Aliás, deixa eu até aproveitar para vocês e fazer um jabazinho, né? A dica que eu vou dar é que vou deixar aqui na descrição do vídeo links para você poder adquirir qualquer um desses livros através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Então, se você gostou de algum título, usa o meu link porque você acaba ajudando em montar os livros que eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E obrigado desde já. Vai servir de presente aqui para o canal. Bom, tá aí. Literatura indiana, um país que eu já tenho até vários livros aqui da Índia e nunca li nenhum deles. Espero que o Alforge eu leia mais rapidamente. Bom, e agora já se aproximando ao final da palavra natalina, temos I de intrigas, um livro que só você odeia. E aí eu posso dizer que a Almira me complicou um pouquinho, porque eu acho que eu nunca tive esse sentimento para com um livro, né? Dizer que eu odeio um livro que muita gente amava, vamos dizer o contrário, né? Na verdade isso nunca aconteceu, porque eu acho que é uma coisa um pouco exagerada, para falar a verdade. Talvez dizer que eu não gostei de um livro que muita gente gostou, vá lá. Aliás, isso até já aconteceu aqui mesmo nesse book tag. Aquele primeiro livro que eu indiquei no primeiro quesito, 12 histórias de Natal, para falar a verdade, ao terminar aquela leitura, ou durante toda a leitura, eu realmente não estava curtindo aquilo. Mas aquilo não se transformou num certo ódio, numa coisa que realmente causar repulsa. Não, apenas eu nunca mais vou ler o tipo de literatura daquela envergadura, digamos assim. Aliás, eu até já li outro livro que foi exatamente a continuação daquele, com histórias do verão. Mas, de fato, no futuro eu nunca mais vou querer qualquer história para jovens adultos. Isso realmente não dá, porque é um gênero tão fechado que ele não permite imagens para variações. Aliás, se eu posso dizer que eu odeio alguma coisa, eu posso dizer que talvez tipos de literatura, não gêneros específicos, mas a abordagem que as pessoas fazem, os autores, em cima das suas histórias. Ou seja, o modo de contar que eu não gosto mesmo. Mas também não é ódio exatamente. Talvez, se eu possa dizer que eu odeio um tipo de livro, talvez aquele de viés de confirmação, que você realmente só lê porque você vai encontrar aquilo que você já quer. Ou seja, você não está naquela experiência de leitura tentando ter novos conhecimentos. Muito pelo contrário, você está querendo ser burro mesmo. Continuar no seu quadradinho. E tem muita gente que faz isso com muita literatura e realmente não avança. O princípio da literatura, para cada um, nós individualmente, é nos engrandecer, ter novos conhecimentos. A gente precisa procurar novos tipos de literatura justamente para entender novos pontos de vista. Mas se você fica numa coisa muito focada, realmente você não vai sair do lugar nunca. Esse tipo de literatura, até posso dizer entre muitas aspas, que eu odeio, mas é mais em relação aos outras pessoas. Eu de fato não estou odiando aquilo, mas eu tenho certeza que aquele tipo de produto é nocivo para as pessoas que realmente se enquadram nele e querem ficar ali dentro, bem confortavelmente, no cantinho, se sentindo felizes. Na verdade não são, né? Mas enfim, mais filosofia aqui. De qualquer forma, um livro que eu odeio não existe. Que eu não gosto, temos vários. Vamos então para a penúltima letra, N de nozes.
um livro bem cotado esse ano, seja lançamento ou que já recebeu prêmios e eu já li ou pretendo ler em breve. Na verdade, também eu fujo um pouco desse tipo de característica de caçar coisas populares. Não é minha praia também. Embora, por exemplo, vamos comentar, o livro O Conto de Aia, que já apareceu aqui também, eu li um pouco por causa desse oba-oba que estava em torno dele, já sabendo de muita coisa que eu encontraria por ali, embora em outros pontos ele tenha me surpreendido bastante. Como eu disse, como eu não li a orelha, então eu estava completamente inocente, pura e besta lá naquela história, Eu fui realmente entrando nela aos poucos, e isso foi muito bom. Mas eu tenho certeza que muita gente que foi atrás daquele livro foi meio nessa coisa aqui na expectativa de estar famoso, famosinho, lançamento, ganho prêmio. Não, também não é a minha praia, eu não gosto de fazer isso, Então, para responder esse quesito aqui, eu tive uma certa dificuldade. Mas aí eu me lembrei que lá no comecinho do ano eu soube de um lançamento que aconteceu só agora, há poucos dias, se não me falha a memória. Eu não tenho ele ainda, não comprei, mas quero ler. E tem um certo motivo também que eu estou atrás dele. Vou mostrar a imagem dele aqui, ó. Metrópolis, que agora não me recordo quem foi que escreveu, mas o motivo de eu estar interessado nessa literatura é porque ele deu origem àquele filme famoso lá de 1927, do tempo do cinema mudo, Metrópolis, um classicão. Claro que eu gosto disso porque eu também sou formado em cinema, minha outra área de atuação. Então, com certeza, a gente gosta de saber as origens. E acho que isso encaixa assim nesse quesito, Um livro que está para ser lançado esse ano, que eu ainda não li, quero ler, tenho muita curiosidade. E sempre tem aquela coisa, Sempre ir atrás do original, depois de ter visto uma adaptação cinematográfica ou em outras mídias, é muito interessante. A gente redescobre a história com certeza. Então, acho que esse quesito também está certo. Metrópolis. Quem foi que escreveu mesmo? Antes da última letra da palavra natalina, deixa eu voltar a uma coisa que eu deixei em aberto lá no comecinho do vídeo. Eu falei que eu voltaria a falar da tag experiências literárias. Bom, a gente está numa época do ano que a gente quer receber presente, ou pelo menos espera receber, Seja de parentes, pessoas muito íntimas, amigos, por aí vai. Mas o que importa é que, será que a gente vai gostar ou não do presente? Enfim, os dois últimos vídeos anteriores aqui do Vedexmas, o Veda de Natal aqui, finalzinho de 2019, eu fiz exatamente melhores e piores presentes, mimos, que apareceram na caixa tag curadoria. Uma caixa mistério, vocês sabem, Aquela caixa que a gente compra sem saber exatamente qual o livro que estará lá dentro. A gente não sabe o autor, não sabe qual é a história, nada. Mas um dos grandes atrativos também desse tipo de caixa é justamente o mimo que vem junto, o presentinho da vez. Será que ele estará conectado ao livro que foi escolhido pela curadoria? Talvez sim, talvez não. Será algo mais genérico? Bom, foi o que eu fiz então nos dois últimos vídeos a respeito dos anos de 2017 e 2018. Sim, teve bastante coisa interessante, teve umas coisinhas mais ou menos, mas de qualquer forma é um vídeo divertido de ser visto. Portanto, vou deixar os links aqui em cima para você dar uma conferida no que foi que tinha dentro dessas caixas. São 12 mais 8, umas 20 caixas mais ou menos que eu mostro para vocês o que veio dentro. Mimos interessantes no mínimo. Agora vamos para a última letra. Pois bem, a última letra é mais outro A. Foram 3 As, nem natalina, Enfim, temos Amigo Secreto, aquele livro que você tinha grandes expectativas, mas quando você viu, acabou frustrado. Pois é, e esse foi fácil. Um quesito que quando eu bati o olho, foi o primeiro livro que eu acabei escolhendo, na verdade. Eu tinha certeza de qual seria a minha resposta, porque até hoje ele não foi superado em todas as leituras que eu fiz em quase 2 anos e meio aqui de canal. Olha só, foi A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Esse livro realmente foi uma baita de uma decepção. Fiquei frustrado mesmo com o conteúdo dele, porque eu esperava uma coisa relacionada à grande temática dele, que é óbvia, A Escrava Isaura. Vamos falar sobre a escravatura aqui no Brasil. Mas é sobre isso o livro? Não, não é. É uma história quase boba, para falar a verdade, completamente frustrante. Aliás, eu já fiz uma resenha desse livro lá em 2017 mesmo. Foi 18? Não, foi 2018. E no vídeo, assim, eu falo bastante coisa a respeito de como realmente esse livro não funciona. Ele não serve para ser um dos grandes livros clássicos nacionais. É uma história tão simples e realmente ela não chega no foco principal, Eu diria que na época de lançamento ele fez sucesso por causa de estar relacionado a esse tema super importante
para o Brasil. Mas no fundo, passado tanto tempo, a gente percebe que ele não diz nada. Portanto, sim, é uma frustração, pelo menos na minha opinião. Mas eu acho que muita gente concorda comigo que realmente é um livro muito fraquinho, com certeza. Mas lá no vídeo eu espinafrei ele mais um pouco. Bom, e agora para fechar o vídeo eu faço o reforço. Confiram o que cada um dos outros booktubers participantes responderam para essa book tag natalina. Vou deixar na descrição do vídeo links para todos os canais. E claro, o primeiro será Dalmira Dantas, do canal Era Uma Vez, que foi a criadora da tag. E será muito curioso verificar o que foi que ela respondeu para os seus próprios questionamentos. Claro, os outros participantes também darão boas dicas para vocês. Eu acredito, né? Esse tipo de vídeo, book tags, serve muito como dicas de leitura. E com certeza a gente pode extrair um bom livro para ser adquirido a partir desses vídeos. Bom, agora o próximo vídeo aqui do Vedexmas, o Veda Fora de Hora, aqui no canal, será sobre outra caixa da tag Experiências Literárias, a tag Inéditos, a caixinha laranja. Bom, já aviso para vocês, hein? Não tem mimo dentro dessa caixa, pelo menos por enquanto. A partir do ano que vem, a primeira caixa, em janeiro, passará a conter mimos também. Mas essa caixa aqui ainda está lacrada, eu vou fazer o vídeo daqui a pouquinho do seu unboxing e será publicado amanhã, segunda-feira, às 9 da noite. Aliás, até o final do mês tem vídeo novo no canal todos os dias para o Vedexmas. Portanto, eu digo Feliz Natal agora e Feliz Ano Novo, mas conto com a presença de vocês diariamente aqui às 9 da noite. Tem muita coisa bacana. No finalzinho do ano, na última semana, tem os melhores e piores de tudo que eu vi aqui ao longo desse ano. E tem muito passarinho piando lá fora. Tá na hora de encerrar esse vídeo. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, claro, deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que já aconteceram aqui dentro do Vedexmas 2019. E tchau!